Joel 2, 28 a 31 diz: E depois disso, derramarei do meu espírito sobre todos os povos. Os seus filhos e as suas filhas profetizarão. Os velhos terão sonhos e os jovens terão visões. Até sobre os servos e as servas derramarei do meu espírito naqueles dias. Mostrarei maravilhas no céu e na terra, sangue, fogo e nuvens de fumaça. O sol se tornará em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e temível dia do Senhor. Gente, alguns cristãos acreditam que é pelo cuidado com a sã doutrina, é pela pregação expositiva, é por uma recuperação das doutrinas da reforma protestante, pelo retorno à palavra de Deus, que a honra do nome de Deus será restaurada. Percebe? O que há de errado com esse pensamento? Absolutamente nada. A Bíblia tem que ser a fonte principal, o alicerce, aonde vai se basear toda a nossa fé. A busca pela verdade tem que estar com prioridade no nosso coração. Nós precisamos ter esse valor muito bem cunhado, enraizado em nossos corações. Essa linha de pensamento que eu descrevi aqui, com alguns itens, é a linha de pensamento exatamente da teologia reformada. É a nossa teologia, o nosso jeito de ver o cristianismo, de entendermos o evangelho, a vida cristã. Então, nós pensamos assim, tá certo? O que há de errado com esse nosso pensamento? Com esse pensamento, absolutamente nada. Mas existe uma outra linha de pensamento, outros cristãos, que acreditam que é preciso a igreja voltar a viver aquela realidade que está exposta no livro de Atos dos Apóstolos. Essa linha pensa que nós deveríamos buscar intensamente o poder do Espírito Santo de Deus. Essa linha entende e acredita que o Senhor pode realizar curas, milagres, maravilhas nos dias de hoje, exatamente como Ele o fez no tempo do Novo Testamento. Essa linha de pensamento entende que a vida dos cristãos deveria, nessa época, nesse momento, voltar a ser sacudida pelas vigílias de oração, pelas reuniões de oração. Essa galera acha que sem o poder do Espírito Santo de Deus agindo intensamente na igreja, a honra de Deus não será restaurada. Em suma, nós precisamos de um reavivamento genuíno. Essa linha de pensamento é a chamada linha pentecostal. E eu pergunto para vocês, o que nós vemos de errado nela? Eu respondo, nada. Ela está perfeita. Você entende? Veja só, pentecostal e neopentecostal diferem apenas de um pequeno prefixo, o neo. No entanto, a distância de uma igreja pentecostal para uma chamada de neopentecostal é brutal, há um abismo entre elas. As igrejas pentecostais, ou a igreja pentecostal mais conhecida, séria, que inclusive eu recomendo e admiro os irmãos de lá, é a Assembleia de Deus. Ela é considerada uma igreja pentecostal, mas é uma igreja onde os pastores prestam contas uns aos outros, onde os pastores prestam contas sobre a igreja, a respeito da contabilidade da igreja, etc. As chamadas neopentecostais já são diferentes. Talvez a maioria não possa sequer ser chamada de igreja, dentro do conceito que nós temos disso. Como elas se caracterizam? As neopentecostais, elas são, em primeiro lugar, independentes. O que isso quer dizer? O pastor é o dono delas. O patrimônio é patrimônio do pastor. O patrimônio do pastor e da igreja se confundem.
Ela se preocupa com o evangelismo de massa. Então, você nunca vai encontrar um pastor de uma igreja neopentecostal preocupado com seus membros, que saiba o nome dos membros da sua igreja, que conviva com eles, os aconselhe, os visite, esteja com eles, ore com eles. Você não vai ver isso. Elas se caracterizam de uma maneira geral por esses pastores televisivos, distância, né? Então, a distância abissal do pastor e da igreja. E eles têm interesse nisso mesmo, em mobilizar as multidões. E qual a essência da pregação das igrejas neopentecostais? A essência é a teologia da prosperidade, que não tem vínculo nenhum com a mensagem do Evangelho que nós pregamos. É mais ou menos aquela coisa de negociação pura entre um intermediário em nome de um Deus, que não é o Deus da nossa Bíblia, e as pessoas, do tipo, se você der X, Deus vai te dar 10X. Se você der o que não tem, se endividar para dar, você fica esperando que Deus um dia vai te dar em troca. E esses caras ensinam as pessoas a fazerem efetivamente isso, a se endividarem, a darem, nessa expectativa de negociação financeira. E apenas isso. Não ensinam, não pregam arrependimento, não pregam a respeito da eternidade, da bênção eterna, da vida eterna, da condenação eterna e da morte eterna, mas fica nessa mensagem rasteira e limitada a questões financeiras. Então, essas são as igrejas neopentecostais. Então, portanto, nós sequer as deveríamos chamá-las de igrejas. Enfim, mas só para fazer essa diferença, tá certo? Então, inclusive, existem igrejas neopentecostais com título de pentecostal. Igreja pentecostal do não sei o quê. Mas não é pentecostal, é neopentecostal. Você vai diferenciar pelos seus fundamentos esses que eu acabei de citar para vocês. Mas hoje, nós vamos nos ater às duas correntes sérias e sadias que foram citadas aqui. Claro que tem outras, mas nós vamos nos ater a essas duas. A corrente da teologia reformada, que prega um estudo profundo, consistente, uma busca da verdade intensa, toda ela fundamentada na palavra de Deus, e essa outra corrente, chamada de pentecostal, que se fundamenta nessa busca intensa pela visitação, pelo derramar, pelo reavivamento, pela visitação constante do Espírito Santo de Deus. A pergunta que eu quero fazer para os irmãos nesse momento, o que poderia acontecer se essas duas correntes se unissem num só povo? O que poderia acontecer com a Igreja Oceânica se, além dela buscar a verdade, o estudo profundo da palavra, continuar exatamente nesse caminho, enfim, de busca genuína, profunda, fundamentada nas Escrituras, e associar a isso a consciência, agora o pensamento da importância de nós buscarmos, em paralelo a isso, essa unção do Espírito, esse derramar do Espírito. O que você acha que poderia acontecer com a igreja que conseguisse conciliar, juntar esses dois tipos de busca em uma só? Numa busca real, genuína, intensa, numa busca sedenta, profunda do Espírito Santo de Deus, e tudo isso baseado única e exclusivamente na Escritura Sagrada. O que poderia acontecer? Gente, eu acredito que quando isso se juntar, isso vai gerar um processo de combustão espontânea que vai fazer com que os nossos corações ardam, fervam, se inflamem completamente de amor e paixão por Jesus, pela sua palavra, pelas almas perdidas, e uma série de coisas vai mudar no nosso meio. Eu peguei emprestado o título dessa nossa palestra, que eu chamei de O Deus Esquecido,
de um livro do pastor Francis Chan. Ele escreveu exatamente a respeito desse assunto, da terceira pessoa da Trindade, do Espírito Santo. E eu achei muito interessante essa maneira dele se referir ao Espírito. E ele dizendo, o Espírito Santo, nos dias de hoje, ele é o Deus que ficou esquecido. Nós temos falado muito pouco, ou quase nada dele. Vocês querem ver? Se nós perguntarmos às pessoas que têm frequentado alguns meses, ou talvez até alguns anos, a Igreja Oceânica, qual é a Trindade Santa? Quem são as pessoas da Santíssima Trindade? Irmãos, eu acredito que se você tem vindo aos cultos, tem participado dos fins de semana de treinamento, tem entendido aquilo que tem sido falado aqui, provavelmente você vai me definir a Santíssima Trindade da seguinte maneira. Primeiro, Deus Pai. A gente fala com frequência de Deus, o Pai. Deus Filho. A gente fala o tempo todo a respeito de Jesus. Terceiro lugar, o Deus Bíblia Sagrada. Porque a gente parece que substituiu o Espírito de quem não falamos pela Bíblia Sagrada, como se ela fosse a terceira pessoa da Trindade. Então, a Trindade Santa dos teólogos reformados que nós pregamos e citamos continuamente aqui, parece que tem sido essa: Deus Pai, Deus Filho e Deus Bíblia Sagrada. Irmãos, é claro que não tem nada de errado com a Bíblia, nem a gente vai passar a falar menos dela, mas nós precisamos dar a honra devida à terceira pessoa da Trindade. A gente precisa entender que o Espírito Santo é uma pessoa da Trindade Santa, igual em, essa palavra é horrível, mas é a palavra que se usa, igual em substância, igual em dignidade, em honra, em louvor, igual ao Pai e ao Filho. Ela não fica num terceiro plano, ela não está subordinada às outras pessoas. Se você faz um estudo da Trindade na Bíblia, você vê o Pai glorifica o Filho glorifica o Pai e o Espírito glorifica o Pai e o Filho, e assim sucessivamente. Percebe? O Espírito Santo é uma pessoa. Se o nosso teólogo especialista nesse assunto aqui, teólogo Marcão, tivesse, ele explicaria dizendo que o Espírito Santo não é um ectoplasma gospel. Você já deve ter ouvido isso. Mas o Espírito, ele não é um ectoplasma gospel. O Espírito Santo, ele não é uma fumacinha. O Espírito Santo não é uma emoção. O Espírito Santo não é um incenso, uma nuvem, um sentimento que nós percebemos. O Espírito Santo é uma pessoa igual ao Pai e igual ao Filho. O Espírito Santo, por ser uma pessoa, ele se alegra, ele se entristece, ele pode se entristecer tanto que ele é apagado. Como parte da Santíssima Trindade, o Espírito Santo, ele usou profetas e apóstolos para escrever a Bíblia, que é a sua palavra, percebe? O Espírito Santo, hoje, ele é o nosso guia. O Espírito Santo, hoje, nos lembra da verdade. O Espírito Santo, hoje, nos concede dons sobrenaturais. O Espírito Santo, hoje, nos concede poder. Um texto clássico que nós lemos quase sempre que falamos desse assunto é Atos capítulo 1, a partir do versículo 6. É a última conversa de Jesus com seus discípulos. Depois dessa conversa, Jesus sobe aos céus e eles não têm mais contato, os discípulos não têm mais contato com Jesus. Então, veja o que diz o versículo 6. Os que estavam reunidos lhe perguntaram: Senhor, é neste tempo que vais restaurar o reino a Israel? Jesus respondeu: não lhes compete saber os tempos ou as datas que o Pai estabeleceu pela sua própria autoridade. Mas vocês receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas em Jerusalém,
em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Vocês receberão poder para testemunhar quando o Espírito Santo descer sobre vocês. E aí vocês pregarão o Evangelho. O que Jesus está dizendo aos seus discípulos? Não saiam de Jerusalém, enquanto vocês não forem capacitados para isso. Esperem até que vocês recebam o poder do alto. Vocês estão recebendo uma missão. Vocês irão testemunhar a respeito de mim e a respeito do reino. Mas vocês só conseguirão cumprir essa missão de dar testemunho se vocês forem, capacitados para isso. Se vocês receberem um poder especial para isso. E aí, gente, vocês desculpem, alguns meses atrás eu falei no Gol sobre isso, e eu imaginei aqui uma entrevista com uma lagarta. Você consegue imaginar uma entrevista com uma lagarta? Bom, talvez algumas pessoas entrevistando uma lagarta você até consiga imaginar. Mas vamos supor que fosse possível nós entrevistarmos uma lagarta, né? Aí como é que a gente faria a entrevista? Boa noite, dona lagarta, como vai? Vou bem, tudo bem. Hoje a noite está bonita, daqui a pouco talvez chova, legal. E aí, a pergunta clássica que talvez a gente fizesse para lagarta é: dona lagarta, a senhora alguma vez na vida já pensou em voar? E aí ela responderia: eu sou uma lagarta, voar, isso não é para mim. Eu nasci, eu estou consciente disso, para viver me arrastando pelo chão. Mas, dona lagarta, se houvesse uma possibilidade, a senhora não gostaria de voar acima da copa das árvores, observar a terra, os campos, lá de cima? Ela talvez respondesse: isso é impossível. Lagartas não fazem essas coisas. Até um dia, essa lagarta começa a sentir um enorme sono. O sono é tão intenso que ela adormece. Depois de um tempo adormecida, ela começa a se sentir incomodada com aquela posição que ela já está há muito tempo, mexe para cá, mexe para lá, observa que largam uma casca lá para trás. E quando ela começa a se mexer, ela percebe que agora ela tem asas. E, de repente, ela se surpreende voando e fica absolutamente encantada com o novo estilo de vida que ela passa a ter. Gostaram da entrevista da lagarta? Valeu, obrigado. Gente, olha só, essa é a diferença do cristão que faz as coisas, que serve a Deus, que exerce seu ministério, confiando nas suas estratégias, na sua capacidade, na força do seu braço. E o cristão que recebe poder do alto para cumprir a missão que recebeu do Pai. Enquanto um se arrasta, o outro está voando, percebe? Qual a importância desse poder? Por que eu preciso do batismo com o Espírito Santo? Meus irmãos, olha só, vocês já ouviram aquela máxima que diz: contra fatos não há argumentos. Contra fatos não tem discussão. Se você tiver uma experiência real, profunda, bíblica com Deus, não haverá teoria que venha a contestá-la, a negá-la. Você viveu essa realidade. Mais ou menos o que aconteceu com aquele cego que foi curado por Jesus. Os fariseus o pressionam, os fariseus o interrogam, perguntam para ele: diga que ele não é o Messias. Você acredita que esse homem é um homem de Deus? Você acredita que ele veio para cumprir todas as profecias e libertar o povo de Israel? Diz, quem é esse homem? Você realmente acha que ele é o enviado de Deus?
E o cego responde: quem ele é, eu não sei, e também não vou entrar nessa discussão porque não me interessa. Uma coisa eu sei, eu era cego e ele me curou, agora eu vejo, percebe? Então, gente, nós recebemos poder para testemunhar. Veja que coisa interessante, nós não recebemos poder para sermos advogados de Deus. Nós não somos advogados de Deus, mas ele diz: olha, o dia que vocês forem a juízo, por causa de alguma causa, quando a sociedade começar a blasfemar a respeito do meu nome, e quando a minha mensagem, ou a minha própria pessoa vier a ser julgada, eu não quero que vocês sejam meus advogados. Na verdade, eu não tenho que dar satisfação para ninguém. Eu não quero advogado para defender o meu nome. Eu quero testemunhas. E sabe qual a diferença da testemunha para o advogado? A testemunha é alguém que viu o fato, experimentou, ouviu, presenciou, sabe do que está falando, porque estava ali e viu com seus próprios olhos. Gente, quem passa por uma experiência assim, vai testemunhar com um poder que é impossível isso acontecer de outra maneira. Essa é a diferença da borboleta e da lagarta. Aquela pessoa que passou por uma experiência, em que foi visitada de uma maneira intensa pelo Espírito Santo de Deus, que sentiu no seu coração profundamente, percebeu com os seus olhos, avaliou segundo a Escritura Sagrada, constatou que de fato é algo bíblico que está acontecendo ali, naquele momento na sua vida e no seu coração. Essa pessoa, quando for testemunhar diante do mundo, das autoridades, a favor de Jesus, a favor do reino, ela o fará com extrema ousadia, ela o fará com muita convicção, porque ela testemunhou aquele fato, ninguém lhe falou a respeito, ela não aprendeu disso nos livros, ela não aprendeu essas coisas pelas palestras que presenciou, mas foi algo que ela experimentou, ela viveu de fato, ela estava ali, ela sentiu, percebeu. Qual a importância desse poder? Em primeiro lugar, para que tenhamos intrepidez na fé em Jesus. Tem dois textos que mostram isso claramente. João capítulo 20, versículo 19, mostram os discípulos, já tendo visto Jesus ressuscitado, eles já viram a ressurreição, eles já constataram que o Senhor havia vencido a morte, mas o texto diz que eles estavam na casa, com as portas e janelas trancadas, com medo dos judeus. E aí a gente vira algumas folhas à frente, Atos 2, versículo 14, o texto diz que Pedro e os demais discípulos se levantam com grande intrepidez e confrontam aquela multidão. De onde veio toda essa autoridade, essa ousadia, essa intrepidez? De onde veio toda essa motivação, essa convicção, essa confiança que eles expressam aqui agora? Gente, entre o último capítulo de João e o segundo capítulo de Atos, aconteceu alguma coisa que mudou a vida deles. E o que foi? A descida do Espírito Santo sobre as suas vidas. Tem um outro teólogo que nós não costumamos citar muito aqui, que é o Charles Finney. Charles Finney não é muito citado porque ele abraça uma corrente teológica que é bem diferente da nossa. No entanto, ele é um santo de Deus, isso não o denigre em nada, apenas ele pensa diferente, por isso os seus pensamentos não são sempre citados aqui. Mas Charles Finney, nesse momento, vai servir como exemplo, porque ele era um advogado renomado e muito conhecido em Ohio. Mas o que acontecia com Charles Finney? Apesar dele, num certo estágio da sua vida, começar a sentir necessidade de se aproximar de Deus,
arrependimento dos seus pecados, uma busca um pouco mais íntima e sincera da presença de Deus. Começou a ler a Bíblia. Como ele agia? Ele deixava a sua Bíblia em cima da sua mesa de trabalho, mas a escondia debaixo de uma pilha gigantesca de processos do seu escritório. Percebe? Ele sabia que aquele era o caminho, ele queria buscá-lo, mas ele não tinha todo esse vigor, todo esse ímpeto para confrontar aqueles que o questionassem. Então ele amava Jesus nessa altura da sua vida, ele já amava Jesus, mas ele não se sentia à vontade de expor a sua fé, de deixar sua Bíblia em cima da sua mesa, ser questionado e ele explicar a razão da sua fé, e ele responder com ousadia, autoridade, intrepidez. Ele tinha uma fé, mas era uma fé hesitante. Ele tinha uma fé, mas era uma fé fraca, tênue. Até o dia em que ele diz que ele sente uma sede profunda de Deus, ele caminha por um bosque, se ajoelha, clama ao Senhor para que o visite intensamente, e ele diz, naquele momento, ondas e ondas do amor de Deus vieram em profusão sobre a sua vida. A partir daquele momento que ele é batizado com o Espírito Santo, a sua vida é completamente mudada. E Finney se tornou alguém extremamente ousado na fé. A presença do Espírito na vida de Finney era tão grande que certa vez ele visita uma fábrica, e nessa fábrica de muitos teares mecânicos, quer dizer, aquele barulho de fábrica insuportável, só dele entrar na fábrica e caminhar ao longo daquele corredor, várias pessoas caíam de joelhos, já pedindo perdão ao Senhor pelos seus pecados, tocados pelo Espírito Santo que Finney trazia junto com ele ali, em cuja presença ele vivia. Vocês percebem o que acontece? Gente, nós precisamos dessa unção do Espírito sobre nós. É algo vital, é algo que nós não podemos prescindir, não podemos abrir mão. Se nós queremos servir ao Senhor, nós precisamos disso. Segundo lugar, precisamos desse poder para termos uma vida santa. Gente, hoje em dia, o mundo nos pressiona de todas as formas. O mundo pressiona os nossos filhos de todas as formas, nossos jovens de todas as formas, nossas famílias de todas as formas. A sociedade está imersa numa cultura de pecado, de rebeldia. A pressão é muito forte, vinda de todos os lados, por nossas próprias forças, pela nossa própria força de vontade, pelo simples desejo do nosso coração. A nossa vida vai ficar permanentemente capenga. Eventualmente, ouvimos uma palavra, uma palestra, assistimos um videozinho, lemos um livro, ficamos motivados, falamos agora vai, e vai lá por uns dias, aí daqui a pouco já está capenga de novo, lemos outro livro, assistimos outro vídeo, uma outra palestra, vai mais alguns dias, e voltamos a capengar. Mas se o Espírito vem, então, gente, é a luta do Espírito contra a carne. Aí o Espírito sobrepõe, aí o Espírito vence, aí tudo fica incomparavelmente mais fácil. Terceiro lugar, esse poder, ele vai gerar em nós um desejo profundo de ganhar almas para Jesus. Percebe? Olha só, nós não vamos, quando nós temos essa experiência com Deus, e o Espírito vem e enche a gente com a sua presença, nós não conseguimos mais conviver de maneira apática com pessoas, por exemplo, queridas nossas, que não conhecem a Jesus e que, se morrerem hoje, vão para o inferno. Nós não conseguimos mais ver com naturalidade nossos vizinhos,
alguns parentes, pessoas queridas, colegas de trabalho, de escola, indo para o inferno sem fazermos nada. Quando o Espírito enche o nosso coração, nós começamos a sentir o peso que o Espírito sente pela sociedade, está vivendo em rebeldia contra Deus, está inexoravelmente, implacavelmente, caminhando em direção ao inferno. É uma história de Moody. Diz que Moody, um dos maiores evangelistas aí do século passado, ele estava viajando, estava no hotel, a noite estava muito fria, caiu um temporal, muita chuva, uma chuva muito forte. Ele já havia se arrumado para se deitar, já havia posto lá sua roupa para dormir, já estava coberto na cama, quando de repente ele lembra, o dia passou, e eu não falei de Jesus para nenhuma única pessoa sequer. Ele saiu da cama, vestiu sua roupa, foi para a rua, debaixo de chuva, caminhou até achar uma pessoa e pregar o evangelho para ela. É absurdo. Se a gente sente o peso que o Espírito sente no seu ser, pelas almas, isso não é nada, gente. Isso não é nada. Eu relembrei, agora no Retiro do Gol, uma história da época de William Carey, que aconteceu no boom da evangelização na Índia, no final do século XVIII, início do século XIX, quer dizer, final do século XVIII, certo? Enfim, já é um bom tempo atrás. Um pastor, ele precisou fazer lá, ele estava começando uma pequena igreja, imagina, Índia, 200 anos atrás, ele estava começando uma pequena igreja, e precisou tudo muito escasso, muitas necessidades. Falou, vamos construir aqui a nossa capelinha, cada um contribui com o que tem, quem tiver tijolo traz, quem tiver tábua traz, prego, não sei o quê, cada um traz o que tem em casa, vamos ver o que a gente arruma aqui. E aí uma senhora chegou lá com uma quantia considerável de dinheiro, entregou para o pastor, para o missionário. E ele a conhecendo falou, olha, eu sei da sua situação e eu estou estranhando essa quantidade de dinheiro aqui, como você conseguiu isso? E ela disse, eu não tinha nada para dar, eu não tinha nada para vender, então eu vendi-me a mim mesma. Vendi-me a mim mesma. Agora eu sou escravo, mas eu me sinto mais livre do que jamais eu fui em toda a minha vida. Ela não tinha nada para dar, então ela se vendeu a si mesma. Quando nós entendemos, quando nós somos visitados pelo Espírito, nós começamos a levar muito mais a sério a obra de evangelização. Nós passamos a viver com muito mais intensidade o chamado de Jesus para as nossas vidas. Eu quero concluir aqui, gente, fazendo uma pergunta para vocês. Como seria a igreja se todos aqui tivessem o mesmo compromisso que você tem? Como seria a igreja oceânica se todos daqui tivessem o mesmo compromisso que você tem? Como seria a igreja se todos doassem como você doa? Se todos servissem como você serve? Se todos orassem como você ora? A igreja seria mais saudável? A igreja seria mais cheia da presença de Jesus? Irmãos, nós precisamos urgentemente de uma visitação especial do Espírito, que venha renovar os nossos corações, que volte a nos encher novamente de paixão pelo Senhor, de maneira que a gente cumpra com ousadia o propósito de Deus para nós, mas isso não de uma maneira arrastada, obrigada, imposta, mas, irmãos, com os corações absolutamente transbordando de alegria e de júbilo na presença de Deus, amém? Vamos fazer uma oração?
Senhor, ajuda a gente a viver essa realidade. A pressão do mundo é muito intensa. E se depender da nossa própria força, Senhor, nós não conseguiremos. Então tem misericórdia de nós. Envia o Teu Espírito. Vive a Tua vida em nós, Senhor. Derrama sobre nós essa unção que vem do alto. Batiza a gente com esse fogo do Espírito. Reaquece o nosso coração, Senhor. Vem e faz a diferença em nossas vidas. Começa a incomodar a gente, para que a gente passe para um outro patamar de intimidade com o Senhor, um outro nível de busca, de sensação de necessidade de Deus. Gere em nós, Senhor, uma sede profunda, insaciável, de buscarmos a Tua presença, de buscarmos o Senhor. E assim, Senhor, mantém as Tuas mãos sobre nós. Faz com que cada um de nós e todos juntos venhamos a cumprir com ousadia e com alegria, Senhor, intrepidez, mas também com muita graça e amor, o chamado de Deus para as nossas vidas. Faz assim, Senhor, em nome de Jesus. Amém.